sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Estamos passando por aqui para dizer que estamos bem nessa quarentena e dizer também que estamos com saudades de todos, mas logo nos veremos. E também falar do culto online domingo, que está sendo muito aproveitado, muito edificante, e que agradeço o empenho do pastor Levi, e que próximo domingo estaremos atentos mais um vídeo online, um culto online. Fiquem com Deus, beijo a todos, tá? Saudades. Deus abençoe. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Beijo. tchau. Tô com saudade de vocês, pessoal da igreja, de aprender coisas novas sobre Jesus. Mas vocês têm que ficar em casa, né? O coronavírus está aí e é isso. Deus abençoe vocês.
Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão, aos irmãos que estão ajudando aqui no trabalho desse culto. Eu convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo a partir do versículo 8. Lucas 21, a partir do verso 8, diz assim: Respondeu ele: Vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aí nós vamos lá para o versículo de número 16. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito ministre nos nossos corações através dela, para que venhamos a discernir todas as coisas que precisam ser mudadas em nós, que o Senhor venha trazer arrependimento naquilo que é necessário e sempre colocar os nossos olhos em Ti. É o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Meus irmãos, esse texto, parte dele é aquilo que chamamos o discurso escatológico de Jesus Cristo, o discurso sobre o fim dos tempos. Jesus, nesse texto aqui, ele responde a duas questões dos discípulos. Uma tinha ligação com o que aconteceria na geração deles, aproximadamente 40 anos depois dessa conversa, inclusive, que é quando os discípulos estão olhando para a estética do templo e falando sobre ela, e Jesus diz: olha, não ficará pedra sobre pedra, tudo aqui será derrubado. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém, cercaram a cidade. E também Jesus responde sobre os finais dos tempos, sobre o retorno glorioso dele, sobre a parúzia. E, embora esse texto fale sobre o aspecto escatológico, venha tratar sobre essas questões, eu queria concentrar aqui com vocês em um outro assunto que esse texto fala bastante, e que é um assunto comum a toda a humanidade, que é o sofrimento. Não existe nenhum ser humano que não passa pelo sofrimento. Se tem alguma coisa que nós partilhamos como seres humanos, é o sofrimento. A humanidade caída passa pelo sofrimento, enfrenta o sofrimento em suas diversas manifestações. E como cristãos, quando nós nos unimos a Cristo, nós nunca estamos imunes aos sofrimentos. Nós nunca estaremos isentos a Ele, como muitas vezes ensinam. Há muitos slogans do tipo: venha para Jesus e deixe de sofrer, quando na verdade em nenhum momento a Bíblia vai dizer isso para nós. Estar em Cristo não significa ser imune aos sofrimentos. E esse texto fala para nós de vários fatores que desencadeiam sofrimentos na nossa vida, que desencadeiam sofrimento para o ser humano. Eu queria rapidamente destacar aqui pelo menos 8 destes fatores, de maneira bem rápida. O primeiro deles, a gente vai ver nesse texto, que é o sofrimento fruto, decorrente dos falsos cristos, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. A gente pode dizer de um tipo de Cristo apresentado que vai decorrer de uma doutrina errada, de uma doutrina equivocada. São muitos os ensinos falsos que, quando abraçados, projetam as pessoas na mazela, projetam as pessoas em situações de sofrimento.
Um desses ensinos que é muito presente nos nossos dias e que a gente talvez já ouviu muitas vezes sendo dito aqui no nosso púlpito, aqui na própria igreja, mas também em outros meios de comunicação, é a chamada teologia da prosperidade ou da confissão positiva, que ela projeta os cristãos, as pessoas, num tipo de relação com Deus, em que quando eles exercem um tipo de fé, eles acreditam que vão ser livres de toda enfermidade, de todo tipo de prejuízo financeiro, de todo tipo de calamidade, quando na verdade, como eu disse há pouco, não é isso o que a Bíblia apresenta. Então existem falsos ensinos sobre Cristo Jesus, existem falsos Jesus apresentados para as pessoas. Existe Jesus dentro dessa linha da prosperidade, existe um Jesus que é apresentado muitas vezes nos nossos dias, no meio da cristandade, como uma espécie de guerrilheiro, como uma espécie de Che Guevara, que veio para acabar com a opressão do pobre, que veio acabar com o status quo, veio reverter tudo isso, e muita gente pinta um Jesus segundo a sua própria maneira, segundo os seus próprios gostos. O reverendo John Stott, falecido, ele dizia que assim como os romanos na crucificação tiraram as vestes de Jesus e colocaram as deles, nós temos a tendência a colocar nossa roupagem cultural em Jesus, e aí a gente faz um Jesus segundo o nosso capricho, segundo o nosso gosto, para satisfazer as nossas ambições. E Jesus está dizendo assim, existe esse risco, mas existe o risco ideológico, existe aqueles que tentam encontrar solução humana em ideologias, em elaborações políticas. Tem muita gente que procura solucionar o drama humano, do sofrimento, através da política e através das ideologias. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, todo ser humano responde às perguntas cruciais da humanidade, que é da onde a gente veio, para onde nós vamos, o problema do mal, o problema do sofrimento, e a gente só consegue responder isso de maneira satisfatória através das Escrituras. Mas o ser humano, mesmo aquele que se diz não religioso, é impossível ele não incorrer em um tipo de religião, uma vez que quando ele tenta responder essas questões, ele sai do âmbito da ciência e entra no âmbito da religião, entra no âmbito da metafísica, e muita gente, mesmo dizendo-se neutro de maneira religiosa, acaba proferindo um discurso religioso e engana muitos. Tem muita gente enredada por esse tipo de discurso ideológico, procurando uma solução fora de Cristo Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado com essas falsas soluções, com esses falsos tipos de Cristo apresentado para nós, seja em qual âmbito isso acontecer, tanto no âmbito da religião institucionalizada, como no âmbito da política, das ideologias, das filosofias, porque a gente incorre em mazela e sofrimento. O profeta Malaquias, ele vai falar algo muito impactante para nós, algo muito chocante para nós no capítulo 2, que é quando nós nos colocamos debaixo de um falso profeta, quando nós nos colocamos debaixo de um falso sacerdote, quando nós colocamos a nossa cabeça debaixo das mãos de alguém que não tem compromisso com o reino de Deus, que não tem compromisso com o Deus das Escrituras, porque como eu falei, o Jesus que a gente precisa abraçar é somente aquele que é preenchido pelo conteúdo das Escrituras e não por desejos e ambições humanas. Mas Malaquias vai dizer que quando nós nos colocamos debaixo de um falso profeta, de um falso ensino, nós experimentamos maldições na nossa vida. E lá no capítulo 2 ele vai citar pelo menos 3 tipos de maldição. Primeiro ele vai dizer que Deus transforma bênçãos em maldição quando isso acontece. No versículo 3... ele vai dizer que a nossa família pode ser alvo de destruição. E lá ele cita da posteridade que vai enfrentar mazelas e destruições por conta de se colocar debaixo de um falso ensino. E lá no versículo 9 ele vai falar ainda sobre o fato da nossa reputação cair por terra. Nós sermos alvo da zombaria, da humilhação por conta de termos esse tipo de procedimento. Então tem muita gente nos nossos dias que se arrebenta e arrebenta com a sua casa porque abraçou um falso ensino. São muitos os relatos nos nossos dias de gente que acabou com o dinheiro, que ficou com o banco no negativo porque doou tudo em uma campanha de uma igreja,
focando em obter alguma coisa de Deus e por causa disso arrebentou com a sua casa, arrebentou com o casamento. Tem muita gente sofrendo as consequências de abraçar um ensino equivocado. Então Jesus começa falando, tem sofrimento que decorre de você se colocar debaixo de uma falsa solução, de uma falsa doutrina, de um falso Cristo. Segundo tipo de fator que desencadeia sofrimento é o sofrimento proveniente da guerra. Jesus, na continuidade aqui dos versículos que lemos, ele vai dizer, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, ele vai falar de sofrimentos que são frutos, são decorrentes de guerras. Nós temos na história recente os resultados de 2 guerras mundiais. Nós sabemos como essas guerras geraram tantos desastres no ser humano, e aqui eu não estou só falando das sociedades que foram destruídas, devastadas e precisaram ser reconstruídas, mas inclusive de fatores psicológicos, emocionais. Você não precisa pesquisar muito. Se você entrar na Netflix, por exemplo, você vai ver o quanto filme falando sobre fatores psicológicos de gente que foi para a guerra, como essas pessoas ficaram perturbadas em função daquilo que elas viram, experimentaram nas guerras. Então Jesus fala, há sofrimentos são resultados das guerras, mas ele vai citar um terceiro, que é o sofrimento decorrente das calamidades, dos terremotos. E a gente também teve uma experiência alguns anos atrás, décadas atrás, de calamidades nesse sentido. Quarto, Jesus fala do sofrimento proveniente de crise econômica. Ele vai falar nesse texto também sobre a fome. No versículo 11 ele fala de terremoto, depois ele fala de fome. Ele fala de crises econômicas que vão desencadear na fome, nesse tipo de mal, que já era visto desde o primeiro livro que a Bíblia apresenta, pelo menos na ordem cronológica, que é Gênesis. Aliás, na ordem canônica, não na cronológica, mas no primeiro livro, nessa ordem canônica que é Gênesis, vai falar de fome, vai falar que Abraão experimentou um período de fome, que Isaac experimentou um período de fome, Jacó experimentou esse período de fome. É normal acontecer esses períodos na história humana, e isso também resulta em muito sofrimento para o ser humano. Sofrimento, em quinto lugar, Jesus vai dizer que é proveniente de epidemias, né? E aqui não preciso nem lembrar você que a gente está passando por isso nos nossos dias, né? A gente experimentou na história humana a gripe espanhola, muitas décadas atrás, e hoje estamos enfrentando esse problema do coronavírus. Segundo dados, a gente teve muitas mortes nessa semana em função dessa epidemia. Jesus vai dizer também, em sexto lugar, sofrimentos provenientes da perseguição religiosa. E aqui ele está falando especificamente aos discípulos, ao período dos discípulos, que eles seriam entregues às autoridades das sinagogas religiosas, às autoridades políticas. Eles enfrentaram esse tipo de perseguição, mas esse tipo de perseguição sempre ocorreu na história e ocorre nos nossos dias. Há muitos mortos em função da perseguição religiosa no mundo hoje. Tem muito cristão morrendo hoje na Coreia do Norte, em muitos outros países, por conta da perseguição religiosa. E por fim aqui, aliás, penúltimo lugar, eu queria destacar o sofrimento que Jesus fala, que é proveniente da traição dentro de casa. Jesus está dizendo da perseguição naquele contexto, sobre as autoridades religiosas, políticas, mas ele também fala de traição dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Pessoas dentro da própria família traindo os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos. E Jesus já havia dito sobre isso em Mateus capítulo 10, quando ele fala, eu não vim ao mundo trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim dividir pai, mãe, filho. Às vezes a gente lê esse versículo e fica assustado com as palavras de Jesus. No entanto, que Jesus está dizendo que a opção pelo compromisso do reino de Deus implicaria muitas vezes na perseguição dentro da própria família judaica. Muitos judeus entregariam seus parentes cristãos para serem açoitados, mortos, em função da sua decisão por Cristo Jesus. Nos nossos dias a gente pode enfrentar um tipo de perseguição, claro que num nível menor, em função do nosso compromisso com o reino de Deus, com a sua justiça. A gente pode ser
mal entendido dentro de casa. Aliás, o próprio Jesus, dentro da sua família, foi mal compreendido. Quando ele não parava nem para comer, porque ele colocava o reino em primeiro lugar, inclusive sobre a satisfação das suas necessidades, o texto diz que a sua mãe e os seus irmãos tiveram ele como doido, como fora de si, porque ele não parava nem para comer em função do seu compromisso. Então há sofrimento por conta de traições dentro de casa. E por fim Jesus fala de sofrimento proveniente da união com ele. A nossa união com Cristo Jesus implica em sofrimento. Eu falei aqui na semana passada do texto de Romanos, e o versículo 17 diz que o experimentar da glória futura se manifesta no sofrimento presente, no experimentar do sofrimento presente. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós nos unimos ao servo sofredor. Jesus disse: se me chamaram de Beelzebu, não espere coisa diferente de vocês. Ele vai dizer no Sermão da Montanha, no capítulo 5, que bem-aventurado é o perseguido por causa do seu compromisso com a justiça. Paulo vai dizer em Timóteo que os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O mesmo Paulo vai dizer que há uma parte que resta dos sofrimentos de Cristo Jesus. E ele sofria, ele preenchia no seu corpo o que restava dessas aflições de Cristo Jesus em favor do corpo, em favor da igreja, em favor da proclamação do Evangelho. Então, é inevitável sofrimentos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diferente desses que dizem, venha para Cristo e deixe de sofrer, pelo contrário, a nossa união com Cristo implica em sofrimento, totalmente em sofrimento. Nós só conseguimos olhar para o Cristo sofredor, nós só conseguimos olhar para o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados do mundo. É esse Cristo que a gente é chamado para imitar, que a gente é chamado para seguir os seus passos. É esse Cristo que nós temos como paradigma de humanidade, de vida cristã. Então não tem como olhar para Cristo, seguir os seus passos e não ter diante de nós o Getsemane, a renúncia, não ter diante de nós o Calvário, o sacrifício. Quem anda com Cristo está andando para a cruz, está andando para o sofrimento. Então é inevitável nesse sentido o sofrimento. Então Jesus está falando nessa parte do texto sobre sofrimentos que são inevitáveis, sofrimentos que são decorrentes de falsos cristos, falsos ensinos, de guerras, de calamidades da natureza, de crise econômica, de epidemia, perseguição religiosa, traição e da união com Cristo. Agora, a pergunta que se levanta entre esses períodos que Jesus está abordando aqui, entre a destruição de Jerusalém e a parousia, o retorno glorioso dele, como é que a gente vive em meio a esses sofrimentos? E aí eu queria responder com duas coisas apenas. Primeiro, Jesus vai dizer no versículo 34 que a gente enfrenta esses sofrimentos com sobriedade. Versículo 34, ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Mantenha a sobriedade. A Bíblia sempre fala para nós sermos sóbrios, para tomar cuidado com a embriaguez. E é fato que Jesus não está falando da bebida especificamente, que é proibido de uma maneira geral, como muitas vezes é ensinado na igreja, é ensinado nos púlpitos. Não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia sempre condena aqueles que não têm controle e que se embriagam e perdem justamente a capacidade de manter a sobriedade, de manter a sensatez. Agora, se por um lado a gente pode perder a sobriedade pela bebida, é fato que a gente pode se embriagar também de religiosidade. Tem muita gente perdendo a sensatez, não porque está evitando a bebida, mas porque está incorrendo na religiosidade e evitando o compromisso radical com o Evangelho de Cristo Jesus. É possível incorrer numa religiosidade. E aqui, quando eu falo de religiosidade, eu estou falando de vida sem Deus, de vida vazia, de ritualismo vazio, de vida sem prática. É isso que Jesus condena na religiosidade. A religiosidade farisaica, hipócrita. Ele diz que os fariseus eram como sepulcros caiados. Então tem aparência de piedade, mas por dentro ele fala: vocês são podres,
vocês não correspondem no interior de vocês, e Deus sabe disso. Então essa vida vazia, essa vida teatral, essa vida hipócrita que a Bíblia condena. Isso que Jesus chama de religiosidade, é legalismo, é falta de amor ao próximo, isso que a Bíblia condena. E tem muita gente carregada disso nos nossos dias, está vivendo num estado que não percebe de embriaguez, e Jesus está dizendo: toma cuidado para não ser pego de sobreaviso, de não ser pego de surpresa dentro dessa forma, cegado por esse tipo de ativismo religioso, de vida religiosa que não tem nada a ver, não corresponde com aquilo que a gente vê em Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado, como eu falei aqui, com a própria ideologia que cega, que faz a gente ter um compromisso ferrenho com ela e se esquecer do que o Evangelho diz. Meus irmãos, quem está no Evangelho nunca vai conseguir ter um compromisso total com pacotes ideológicos e com políticos. Quem tem um compromisso com o Evangelho de maneira radical, nunca pode abraçar um compromisso com o PT, com o Bolsonaro, com quem quer que seja, porque abraçar o Evangelho faz você criticar sempre em alguns pontos essas posições que são feitas por esses políticos nos nossos dias, e é justamente que vai levar você a ser xingado por ambos os lados, porque você não tem compromisso com eles, você tem compromisso com o reino de Deus. Eu aprendi tanto com os conservadores, como inclusive com alguns anarquistas cristãos, como Jacques Ellul, Werner Geller, que o compromisso com o reino de Deus nos leva a um certo ceticismo com a política. Não que a gente não participe da política, mas a gente fica um pouco cético em relação à política. A gente experimenta uma certa indiferença aos políticos, no sentido de que nós não conseguimos ter um compromisso radical com tudo aquilo que eles levantam, um compromisso ferrenho com aquilo, porque para nós a arquia, que é aquilo que vem em primeiro lugar na Bíblia, lembra? A arquia é aquilo que tem primazia, é aquilo que tem autoridade sobre o todo. Para nós a arquia é Jesus de Nazaré, Jesus é a arquia, e se Ele é a arquia, Ele tem a palavra final. Na realidade que a gente vive aqui, tudo é relativo, o único absoluto é Deus. Então tudo aquilo que eu vou analisar em relação ao absoluto, que é Deus, que é Cristo Jesus. E isso vai me levar a criticar qualquer tipo de compromisso político, vai me levar a criticar qualquer tipo de posição que saia fora do que Deus apresenta nas Escrituras. Então toma cuidado para não ser pego de sobreaviso, toma cuidado para não perder a sua sobriedade. E Jesus vai também dizer que a gente enfrenta o sofrimento entre esses dois períodos também com oração perseverante. O versículo 36 ele vai dizer: vigiar em todo o tempo. A palavra aqui é de um vigilante, a palavra é de alguém que não dorme, alguém que não para um minuto para descansar. No grego essa palavra tem essa ideia: cuidado, não para um minuto para descansar, fica atento em todo o tempo. E de que forma? Com oração, com súplica, com oração perseverante, como ele vai ensinar no capítulo 18. O próprio Lucas vai registrar a parábola de Jesus, a viúva persistente, e ele conta essa parábola para mostrar para os discípulos que eles precisavam orar, perseverar, não esmorecer momento algum, porque a oração mantém a gente atento para Deus em todo o tempo, permite que o nosso coração fique livre de ser preenchido por as demandas dessa vida, as preocupações dessa vida. A oração mantém a gente atento a Deus, o coração sensível a Deus. E não é por acaso que no final daquela parábola da viúva, Jesus vai dizer: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É justamente o fato de orar com perseverança que mantém o nosso coração atento à voz de Deus, atento à vontade de Deus, e impede a gente de cair nesses fatores da vida que podem nos levar para o buraco, para a armadilha, nos levar para baixo, como Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, né? Tantas coisas como o dinheiro, a vaidade, esse engajamento político podem encontrar espaço no nosso coração. Desesperadamente corrupto é o coração do homem, já diz as Escrituras. Então, sobre a escatologia, meus irmãos, e fechando esse tempo aqui de reflexão nosso, independe da posição que você tem teológica, se você acha que vão ter anos que a igreja vai ser arrebatada, ou se você crê que a gente já está vivendo desde quando Jesus foi assunto aos céus,
Não importa, o grande aviso, a grande admoestação de Jesus e bíblica é: mantenha-se atento, mantenha-se vigilante, mantenha-se alerta, mantenha a sua vida em oração, em devoção a Deus, o coração sempre voltado a Deus. Esse é o grande mandamento bíblico em relação à parousia. Olha, fique com o olhar atento, sempre ansioso. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então, para nós cristãos, se Cristo voltar hoje ou daqui a muitos anos, não importa, o desejo do coração do cristão deve ser sempre: venha. A gente tem que estar sempre ansioso para o retorno do nosso noivo, para o retorno de Cristo Jesus, e a gente faz isso com sobriedade e oração perseverante. É dessa forma que eu encorajo você nessa noite a fechar os teus olhos, ter uma palavra comigo de oração, pedindo para que no meio desse sofrimento, que a gente não sabe se vai piorar, se vai diminuir, a gente não sabe nada sobre o amanhã, nós precisamos pedir ao nosso Deus, suplicar, como ele diz nesse texto aqui, para que no grande dia a gente se mantenha de pé diante dele, a gente consiga passar pelas adversidades, mas em pé. A oração de Jesus aqui que ele está ensinando para nós é para que ela nos dê força para continuar caminhando, para continuar a nossa jornada. Pai, nós queremos nesse momento pedir a Ti que Tu venhas colocar fé ao nosso coração, venha batizar, encharcar o nosso coração com fé, com esperança, com a Tua graça. Dissipa todo o medo dos Teus filhos, de cada um de nós, tira toda a preocupação demasiada, tira também, Deus, as vaidades dessa vida, tira qualquer tipo de armadilha que porventura o nosso inimigo possa colocar a fim de capturar o nosso coração. Nesses dias nós pedimos que o Teu Espírito venha nos levar a orar, venha nos levar a dobrar os joelhos, colocar os nossos olhos sempre em Ti. Nós não queremos perder de vista quem é o nosso sustentador, quem é o nosso Senhor, quem é o autor e consumador da nossa fé. Coloca os nossos olhos sempre naquilo que de fato traz esperança. Nós queremos ter os olhos fitos na eternidade, que os olhos da Tua igreja, especialmente nesses dias de sofrimento, de sofrimentos que podem talvez se intensificar, que nós possamos ter o coração encharcado de esperança, Pai. Quem está em Ti, quem está no Teu Filho Jesus, já passou da morte para a vida. Nós não precisamos ser escravos do medo, nós não precisamos ser reféns do medo, do temor, da ansiedade, porque nós já estamos em Cristo Jesus, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o Senhor nos dê essa confiança, acima de tudo, para nós testemunharmos para essa geração que existe um Deus verdadeiro, que existe um Deus que, apesar da epidemia, da fome, da crise econômica, Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele continua reinando sobre a história. Dá-nos essa convicção, é o que eu te peço para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Irmãos, nós gostaríamos de encorajar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós subimos, e não são vídeos apenas dos cultos, das pregações, mas inclusive você vai encontrar no nosso canal dicas, sugestões dos nossos irmãos de diversas áreas. O Everton falando sobre música para você ouvir nessa quarentena, a Lilian dando dica de nutrição e tantos outros vídeos que os irmãos colocaram aí, e tenho certeza que você vai ter uma experiência enriquecedora nesse sentido. E estendo também esse convite para você curtir a nossa página no Facebook, no Instagram. Você vai lá ter os links, vídeos, pregações, textos, frases, e também os avisos que nós geralmente colocamos por lá. E aqui estendo aqui uma gratidão ao Felipe, que não só fez a página do Facebook e do Instagram, como também desenvolveu o site da nossa igreja. Então fica desde já aqui a nossa gratidão ao Felipe, e também a gratidão aos irmãos, especialmente o Davi, que tem dado todo o suporte para a transmissão dos nossos cultos, tem dedicado boa parte do tempo dele para isso, para abençoar as nossas vidas. Então ore pelos irmãos, ore pela vida deles, e fica ligado agora num recadinho que a Mari e o Alexandre vão passar para vocês. Boa noite, igreja. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Assim como vocês, estamos em quarentena, algumas semanas aqui em casa também.
e acompanhando a igreja online, nas postagens, acompanhando as lives semanais que está sendo feito domingo e orando bastante para que seja mais um momento passageiro, para que isso passe rápido, acabe o mais rápido possível, para que a gente possa se encontrar novamente aí nos domingos. A gente deseja para vocês uma semana abençoada e tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, né? Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Beijão. Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, pela vida de cada irmão, que o Senhor abençoe cada família, cada casa, Deus, dessa igreja, que o Senhor conceda uma semana abençoada para os teus filhos, uma semana de paz, uma semana de vitórias. Em especial nós unimos nosso coração pela vida dos nossos anciãos, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor os proteja, Pai, nesse tempo difícil, que eles possam sentir-se acolhidos por Ti, pela família Raízes, que eles não se sintam desamparados em momento algum, e que esse seja um sentimento de cada um de nós, que com o findar desse momento, o Senhor proporcione períodos de alegria, onde mais uma vez estaremos juntos com nossos irmãos, poderemos desfrutar da companhia uns dos outros, que esse tempo possa ser breve, é o que nós pedimos, é o que nós suplicamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês.